palavra para o meu e para o seu coração. Se encontra em São Marcos 10:46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Que chamasse? E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, por esta palavra. Palavra esta bastante conhecida, pelo qual o Senhor aqui estava passando ali por Jericó. O Senhor Jesus estava passando, ele com sua multidão, porque nós sabemos que aonde o Senhor Jesus passava, era grande o movimento, era grande a multidão, porque o Senhor, por onde ele passava, ele atraía, ele chamava a presença das pessoas, e as pessoas o seguiam pelo seu bom testemunho, porque Jesus estava aqui na face da terra, veio para nos salvar, e por onde ele passou, ele se fez carne, assim como eu e você, e aonde ele passava, ele deixava o seu testemunho, e muito o seguia, aleluia, Jesus. Mas não deixamos de esquecer que muito o seguiram Jesus, mas Jesus escolheu somente 12 para ser o seu apóstolo, para andar junto contigo, aleluia, Jesus. E aqui ele passando pelo caminho de Jericó. Louvado seja Deus por esta palavra gloriosa, que vem de encontro com o meu e com o seu coração. Talvez no dia de hoje você está precisando de ouvir uma palavra quentinha do céu para o teu coração, uma palavra quentinha do céu para a tua vida. E aqui o Senhor, ele passava por Jericó, ali com sua multidão, glória a Deus, aleluia. E o Senhor, e ali o cego Bartimeu, ele sentiu que Jesus estava passando, ele apenas sentiu que Jesus estava passando. Creio eu que já havia chegado aos ouvidos daquele cego, que Jesus curava, que Jesus libertava, que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. E Jesus, e para isso, para que o milagre aconteça na minha e na tua vida, nós temos que ter a fé de Bartimeu. Nós temos que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que nós possamos receber aquilo que nós viemos buscar da parte do Senhor. Porque muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós questionamos a Deus, perguntamos ao Senhor o porquê que nós não recebemos a nossa bênção, o porquê nós não recebemos a nossa vitória, o porquê que ainda nós não alcançamos aquilo que nós clamamos, que nós pedimos em oração para o Senhor. Mas hoje o Senhor me traz aqui para dizer a vocês, primeiramente a palavra vem ao meu coração, para depois chegar até vocês. Louvado seja Deus, vocês que estão do outro lado da telinha. E o que o Senhor nos ensina, que muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós clamamos pelas misericórdias de Deus sobre a nossa vida, nós pedimos a bênção para o Senhor, mas não é que Ele nos esqueceu, que Ele nos abandonou,
você naquela cruz do Calvário. Então é nele que nós temos que olhar, é pro ele que nós temos que caminhar, e nós temos que ir de encontro com o nosso galardão da vida eterna. Porque muitos pensam que desta vida acabou, mas está totalmente enganado, porque desta vida ainda continua, pois a carne morre, mas o espírito ele permanece, e nós temos que colocar ele num determinado lugar, e é dois caminhos, é somente dois caminhos, não há mais caminho, é céu ou inferno, não tem mais. Então você tem livre escolha hoje, o dia é hoje, de você fazer a tua escolha. Qual o caminho que você quer para a tua vida? Qual o caminho que você quer para estar na eternidade com Cristo Jesus nosso Senhor? Então a palavra do Senhor diz que Jesus passava por Jericó, rodeado pela multidão, e ali havia aquele cego que ficava mendigando, e ele clamou, creio eu, que ele já havia escutado alguém dizer que Jesus de Nazaré curava, por onde ele passava acontecia milagres. Ele colocou Bartimeu, não via nada, mesmo ele não vendo nada, ele creu. E muitas das vezes nós vendo, nós não conseguimos crer no Senhor. Nós não conseguimos obter a confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós temos que confiar no Senhor de total, de corpo, alma e espírito. Nós temos que colocar a nossa confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas das vezes, você passa por prova, por luta, por tribulação, por ventos na tua vida. O erro não está em Cristo Jesus, mas sim em você mesmo. O erro está em nós. Porque Bartimeu, ele não via, mas ele queria ver. Ele queria ter visão. Ele queria ver, aleluia, Jesus. Aquele homem, ele não via, ele não enxergava, mas porém ele tinha fé. Quando Jesus passava por Jericó, ele começou a gritar: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, o povo tentava indagar após dele. Quantas vezes você está clamando, você está suplicando as misericórdias de Deus para com tua vida, e o adversário da tua alma tem falado na tua mente, tem falado no teu ouvido, e você tem dado ouvido para a voz do opressor. Ele tem falado no teu ouvido que a vossa petição não será escutada por Cristo Jesus nosso Senhor, pois ele é mentiroso, pois ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes tem pessoas do outro lado que tem plano de fazer algo na tua vida, e muitas das vezes você sai espalhando aquilo que você vai fazer. Antes mesmo de fazer, você sai espalhando, e por esse motivo as pessoas começam a te dizer: você não vai conseguir. Como você pode pensar numa coisa desse tamanho? Mas é por quê? Porque você não sabe fechar a boca. Você está falando para pessoas erradas. Você tem que clamar o filho de Davi, como o cego Bartimeu clamou.
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. E ali ele clamava fortemente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu a voz de Bartimeu. O Senhor está ouvindo a tua voz. O Senhor está ouvindo o teu clamor, o seu lamento, a tua dor, a tua aflição, esse problema no teu casamento, pelo qual tem pessoas que já não sabem mais o que fazer. Tem pessoas que não sabem mais como lidar com teu esposo, como lidar com tua esposa. Está numa situação totalmente difícil. Pelos olhos da fé eu posso contemplar casamentos sendo destruídos por obras de macumbaria, por obras de bruxaria. Muitas das vezes tem casamento sendo destruído por falta de entendimento, de sabedoria da parte de ambos, tanto do esposo como da esposa. Muitas das vezes, um não entende o outro, não compreende, não chega num consenso. Aí é onde gera briga, discussões, ninguém entende ninguém, vira aquela bola de neve, e é onde o inimigo entra e começa tudo. Aí entra o demônio da prostituição. Começa a falar no ouvido de ambas pessoas, tanto do esposo como da esposa. Vai buscar lá fora. Lá tem coisas melhores. E ele fraco, ela fraca, espiritualmente, começa a dar ouvido para o inimigo e vai começar a dar suas caminhadas para o lado de fora. Buscar as coisas de fora, pratos deliciosos, preciosos, que o inimigo tem feito, manjares deliciosos, porque o diabo ele sabe como trabalhar. Ele é habilidoso. Pensa em algo que tem uma habilidade. É o inimigo das nossas almas. Ele tem uma habilidade tão grande, que ele prepara o melhor prato para que você se lambuze. Você coma e você se lambuze de vez. Fuja da aparência do mal. Tem pessoas sendo vítima de obra de macumbaria, bruxaria, porque não busca, parou de buscar a presença de Deus. O teu casamento está dessa forma, mas você nem sequer ora, pede a Deus, jejua, consagra, coloca a tua vida no altar do Senhor. Não, mas você está esperando pros outros, oração dos outros, santificação da parte dos outros. Não se coloque na posição, santifique-se você, pela tua casa, pela tua família. Jejua pela tua casa, pela tua família. Ore pela tua casa, pela tua família, pelos seus projetos. Ore. A oração é o combustível do crente. É o combustível do cristão, é a oração. Ora, ação. Você ora, depois você vai ver ação na oração. Continuando a palavra do Senhor, aonde o cego Bartimeu gritava: glória a Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo tentava indagar a voz dele, dizendo: para com isso, você não vai conseguir
alto ainda. Nós temos que buscar mais alto ainda a presença do nosso Deus na nossa vida, como Bartimeu fez, aleluia, Jesus. Quanto mais o povo tentava indagar a voz de Bartimeu, mais Bartimeu gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali o nosso mestre, ele perguntou, ele parou, foi até Bartimeu, onde Bartimeu estava, lançou sua capa na surianda, na besúbia, e ali ele perguntou para Bartimeu, assim como ele pergunta para você que está do outro lado da telinha: o que queres que eu te faça? Quantas e quantas vezes o Senhor tem feito esta pergunta para mim e para você, mas você não tem dado ouvido, como o cego Bartimeu deu ouvido para aquilo que o Senhor perguntava para ele: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu diz que eu a veja, que eu tenha vista, e o que tu queres que eu te faça? Disse Jesus hoje para a tua vida. Jesus está dizendo, está ministrando através desta palavra: o que queres que eu te faça, filho? O que queres que eu te faça, filha? Eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Quer receber cura? Quer a tua libertação?
meu Deus. Venha receber, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que ela venha receber, Senhor, visão de águia na Tua vida, Pai. E que ela venha abrir, Senhor, os olhos espirituais, meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo